E esse é o nosso objetivo aqui, abrir espaços na sua agenda, por exemplo, delegando atividades que você não precisa executar, nós já falamos sobre isso em módulos anteriores, para que você tenha mais tempo para agir pela sua meta, para agir pelos seus sonhos, para agir pelos seus objetivos. Então tira da cabeça essa ideia de que é legal ser ocupado. Não é legal. O legal é ser produtivo. E sendo produtivo, você consegue fazer o teu trabalho com maestria e você consegue ter tempo de qualidade para aproveitar a sua família, o seu lazer e o que lhe é mais importante, com maestria. Vamos lá? Confesso que eu estou até emocionada. Chegar no ponto de agenda sempre nos treinamentos é a parte mais uau, porque é quando a pessoa consegue colocar em prática e enxergar como será o dia dela a partir de hoje. E de novo, agenda também é um hábito. Então, a gente vai usar a nossa fórmula da deixa a rotina resultado ou deixa a rotina recompensa. Então a deixa eu uso, por exemplo, eu e o pessoal do nosso curso, os focados, como a gente se chama, normalmente não. Eu e os focados, nós temos como prática, domingo às 8 horas da noite, a gente já tem um alarminho no celular. A nossa deixa é, tocou o alarme, 8 horas da noite, domingo, nós vamos todos montar a agenda. Cada um na sua casa, a gente tem uma rotina de montar. E aí vem a rotina de montar a agenda e o nosso resultado, a nossa recompensa é uma semana produtiva, nos aproximando da nossa meta. E esse é o meu objetivo aqui. Então, permita-se criar o hábito de montar a sua agenda, todo domingo, por exemplo. E criar essa rotina vai te aproximar do seu resultado. Chega de falação, vamos lá. Vamos ao que viemos. A primeira coisa importante de nós colocarmos na nossa agenda é justamente os nossos novos hábitos. Lembra no módulo 1 que a gente tirou hábito negativo e colocou positivo? Por exemplo, rotina de ir à academia. Então vamos supor que esse é o meu bloco de espaço das 9 horas da manhã. Então todo dia às 9 horas da manhã eu tenho espaço separado para essa minha rotina. Toda sexta-feira eu tenho uma reunião de agendamento de alinhamento de equipe justo às 9 horas. Mas eu não vou quebrar minha rotina. Então, na sexta-feira, eu passo a minha atividade física para as 8. Aqui a gente já viu uma maneira de mostrar. Então, esses meus hábitos é a primeira coisa que eu vou colocar na agenda. Hábitos positivos. A segunda coisa que eu vou colocar na agenda, e isso é o que me traz significado, é o que me faz vibrar quando eu faço isso, são as minhas metas. Lembra quando a gente desenhou, por exemplo, quais são as subatividades da minha meta, quais são as minhas submetas que eu farei em janeiro? Essas atividades de janeiro eu vou dividir por 4, para saber o que eu vou fazer em cada semana. Então agora é hora de eu pegar as atividades que eu listei em uma semana e trazer para cá. Então vamos supor que pela meta 1, eu destinei na segunda-feira, eu vou usar uma janela de 1 hora. Terça-feira eu só preciso fazer uma retomada de uma das atividades, eu vou separar meia hora na terça-feira. Quarta-feira eu tenho uma ação massiva em cima dessa meta. Então, de repente eu separo uma janela de 2 horas. Quinta-feira, 1 horinha é suficiente. Sexta-feira é uma retomada rápida, meia hora. Sábado e domingo eu não ajo por essa meta 1. Porque sábado e domingo, de repente, eu destinei para mexer na minha meta 2. Ela é super importante para mim, é uma meta mais pessoal. E eu foquei, por exemplo, 2 horas no domingo e 2 horas no sábado. Na quarta-feira,
eu também vou separar uma janela para minha meta 2. Eu tinha 3 metas definidas, né? Então, eu vou colocar minha meta 3, eu vou dedicar 1 hora na segunda-feira, de repente eu vou dedicar 2 horas no final do dia aqui, na terça-feira, quarta-feira meia horinha, quinta-feira não vou trabalhar na minha meta 3, sexta-feira eu vou ter uma ação grande na minha meta 3. Então, várias atividades que eu precisava fazer essa semana, eu deixei elas para fazer nesta sexta-feira, porque eu preciso fazer elas juntas, elas tomam mais tempo. Então, aqui na minha agenda eu já tenho a minha rotina nova, eu já tenho as minhas atividades relacionadas às minhas metas 1, 2 e 3. Show de bola! E agora eu vou preenchendo as outras janelas de tempo com as atividades. Então, segunda-feira eu tenho uma reunião no trabalho, nesse horário. Depois é o tempo que eu pego para fazer feedback, para fazer follow-up com os meus clientes, de, sei lá, relatórios que eu enviei ou de orçamentos que eu enviei. Aqui eu pego outras atividades do meu trabalho. Na terça-feira também tem horas específicas que eu pego para fazer os meus relatórios, para fazer follow-up com a equipe. E assim eu vou separando janelas de tempo. Perceba, vamos supor que eu não trabalhe com redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Eu não separo o tempo aqui. Sabe por quê? Porque o tempo que eu gastaria com isso não vai me agregar nada. Ai, Vanessa, mas eu quero ver. Combinado. Então, a gente pode até separar, sei lá, meia horinha por dia, lá no comecinho do dia, ou lá no final do dia, de maneira que não te atrapalhe nas suas metas, por exemplo. Eu ver rede social aqui, olha aqui, ó, de repente eu matei uma meta. Ai, mas será que é mais importante eu ficar 1 horinha rolando feed ou eu me aproximar da minha meta? Percebe aqui como a gente consegue enxergar como eu troco coisas que são importantes e valorosas na minha vida por algo que de repente não tem significado, não tem valia? É aqui que eu consigo enxergar. Outra coisa importante é eu reservar espaços eu deveria ter reservado antes de começar a printar, desculpem. Eu reservar espaço para o meu almoço, por exemplo. Porque é um espaço que eu não estarei em outra atividade, já que eu estou focada. Existe um nome para isso, que é o Mindful Eating. A gente ouve muito falar em mindfulness, né? Que é quando a gente tem atenção focada na meditação, atenção focada em alguma coisa. E o Mindful Eating é justamente a gente não ter nenhuma outra atividade enquanto come, para a gente sentir a textura dos alimentos, desfrutar da nossa companhia durante o almoço. A mesma coisa funciona para café da manhã, a mesma coisa funciona para janta. Então essas janelas, elas são exclusivas para isso. Outra coisa importante que muitas vezes as pessoas não prevêem em sua agenda é deslocamento. Então, se aqui eu tenho esse tempo aqui, ó, de deslocamento até o meu escritório, eu vou ter este tempo de deslocamento até uma reunião mais longe. Esse tempo eu não vou conseguir usar com outra coisa, a menos que eu vá de Uber e consiga ir fazendo alguma coisa no caminho. Eu, Vanessa, faço muito isso. Um dia que eu tô com mais atividades para fazer, que eu não posso, de repente, desperdiçar o meu tempo dirigindo sem outra ação, eu vou de Uber e no caminho do Uber eu vou respondendo alguma coisa, eu vou lendo algum trecho que eu preciso estudar para trazer para o treinamento. Então, eu utilizo o meu tempo de transporte no Uber, por exemplo. Tá? Ou no táxi, ou no 99, em qualquer desses. E aí perceba que eu tenho janelas de tempo.
Normalmente o que acontece é que eu uso essas janelas para ficar em rede social, para ficar em aplicativo, para ficar moscando e fazendo nada. Então, por que é importante? Eu posso optar sim, tipo, aqui eu vou ter um tempão, fica em aplicativo, fica no site. Eu prefiro ir fazer alguma coisa produtiva e, de repente, fazer uma nova meta. Ou dedicar para um amigo querido, para um familiar querido, para algo que realmente vai me trazer conforto, vai me trazer alegria. Ou eu posso usar, por exemplo, para antecipar ações. Então, vamos supor que eu tinha essa ação aqui a favor dessa meta. Acho que era a meta 2, laranja. Poxa, tive um momento vago, eu vou trazer essa meta 2 para cá. Porque aí se acontecer alguma emergência nesse dia, eu tô com a tarde inteira livre, eu posso fazer aqui. Posso incluir uma nova atividade aqui. Então, sempre dê preferência para puxar as tuas atividades mais para próximo de você. Porque se acontecer alguma emergência na quinta, na sexta-feira, você vagou horas da sua agenda. E tá tudo bem. Tá? Então, essas janelas de tempo servem justamente para eu remanejar alguma atividade que precisa ser remanejada. Poxa, alguém me ligou e falou assim, eu não vou poder te atender na reunião agora, podemos passar para amanhã? Opa, amanhã eu tinha uma janela livre. Podemos. Tiro aqui e aqui eu trago uma outra atividade para fazer aqui. Então, mexer a agenda é proveitoso por causa disso, porque eu consigo alternar horários de maneira que não me atrapalhe e que seja produtivo para a minha agenda, para as minhas metas e para a minha rotina. Ao final da semana, eu tenho essa agenda que eu consegui completar todas as minhas rotinas, eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer no trabalho, eu consegui me dedicar para minha família, eu consegui me dedicar para a academia, eu consegui me dedicar para o meu lazer, eu consegui ter ações para cada uma das minhas metas. Você acha que uma agenda dessa te aproxima ou te afasta da vida que você tanto sonhou? E esse é o objetivo com essa nossa jornada, é gerar rotinas produtivas na sua vida, é gerar um planejamento agregador, é saber exatamente qual é a meta que vai te aproximar daquela sua vida do sonho, da vida que é o seu objetivo. É saber viver cada minuto da nossa vida, criando uma vida de significado. Uma das coisas que mais me doem do fundo do coração é ouvir alguém falando assim, vamos fazer um passatempo? Esse tempo não, essa hora não anda, queria que passasse o tempo. Meu Deus do céu, o tempo é o bem mais precioso, é tudo que você tem para construir alguma coisa pela sua vida, alguma coisa pela sua família, alguma coisa de bom, alguma coisa de feliz é o tempo. Essa palavra passatempo, ela até arrepia, porque o tempo já vai passar. Mas se eu puder aproveitar cada minuto para trazer algo de bom, é isso que eu quero fazer. E eu espero ter feito isso com esse treinamento para você. Eu espero ter te entregue ferramentas que certamente vão te levar a uma vida muito mais produtiva, muito mais focada e muito mais cheia de resultados. Continue me acompanhando. Continue acompanhando nossos conteúdos, você será muito bem-vindo no nosso treinamento, no nosso curso, nas nossas redes sociais, interajam comigo, eu vibro com a vitória de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa tribo de pessoas focadas e dedicadas a uma vida muito mais produtiva. Meu muito obrigada.